Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Arena da Riqueza. Aqui hoje você tem seu espaço, esse momento compartilhado para você empreender cada vez mais e melhor e conhecer oportunidades que o mercado está aí e de repente você não está percebendo. E o assunto de hoje é um assunto muito legal que a gente vai criar aqui o conhecimento para você entender sobre escala empresarial. Como que você consegue escalar o seu negócio? Será que é o momento de buscar essa escala? Como que eu busco? E fica até o final que a gente vai fazer aqui uma espécie de 0800, uma consultoria para alguns mercados. Pode ser que você pegue aí várias ideias, vários insights, já saia daqui faturando. E para esse episódio eu tenho aqui a presença do Otávio Moura, planejador financeiro. Olá, Michele. Vamos lá para mais uma. E Wagner Dias, palestrante. É nóis, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá. Bom, falando em escala, antes que a pessoa que está aqui nos acompanhando, o nosso telespectador, já aproveita, já curte, compartilha, comenta, coloca aqui a sua área de atuação, Se a gente se precisar, já pergunta aí, quais os mercados, quais as áreas que eu gostaria de expandir e que eu estou sem ideia, a gente pode te ajudar nesse momento aqui. Então, pensando em escala, quando o empreendedor está nos ouvindo e pensando no seu negócio, na sua empresa, Otávio, responde aí para o nosso telespectador, o que significa escalar o negócio? Escalar o negócio significa você dar dimensão para ele. Você tem um tamanho, todo mundo nasce com uma estrutura de tamanho e na medida que o negócio vai se desenvolvendo, ele tende a tomar outros tamanhos. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Escalar ele é dar proporção, não é simplesmente aumentar, é dar proporção. Isso é compatível com praticamente todos os negócios. Tem um paradigma no mercado, tem gente que não acredita que é possível escalar alguns negócios. Não, todos os negócios são escaláveis. Aí você tem que ter uma dinâmica, você tem que ter um entendimento sobre alguns cenários para você poder compreender como que você encaixa seu negócio. Existem 3 coisas, Michele, que escalam o negócio. 3 coisas. A primeira delas é o próprio plano de negócio. Você tem que ver se o teu plano está preparado para você gerar escala. A segunda é tecnologia. Sem tecnologia, esquece. Você não cria escala sem tecnologia. E a terceira é network. Esse tripé gera escala em qualquer negócio. Qualquer negócio. Otávio, então, por que muita gente não consegue dar escala no seu negócio? Principalmente por conta do primeiro. Tem gente que não quer mexer no seu plano de negócio. Aí as outras 2 pontas, elas ficam capenga e não dá para desenvolver. Bom, são 3 dicas que você já pode anotar aí, olhar, fazer, desenvolver e melhorar. Plano de negócio, A questão é, será que você já tem um plano de negócio? Porque como o Otávio comentou, a partir do primeiro você vai dar essa exponencialidade nos próximos, tecnologia e network. Bom, dos 3, Wagner, você é expert no network, Eu sou. Você sabe, é uma coisa engraçada nessa palavra, de escalar, ela veio... na verdade, tem determinadas palavras que elas ficam coloquial, porque o termo usado mesmo seria escalonar, mas virou coloquial. Hoje a pessoa fala escalar o negócio, então se em algum momento falarmos escalonar ou escalar aqui, saiba que não é um erro do português, É o que se usa hoje no mercado. Mas o Otávio foi muito feliz quando falou desses 3 pontos para a gente escalonar esse negócio. E eu gosto muito do último, quando ele falou do network, mas tem que lembrar uma coisa, assim, precisa contar sempre com material humano. Hoje, por mais que a pessoa tenha condições tecnológicas, ou esse plano de negócio bem feito, ou um produto legal, quando chega no material humano é complicado. Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui em Balneário Camboriú, e embaixo de onde eu moro, assim, eu moro em cima do McDonald's. Misericórdia, isso explica muita coisa, Tem o quiosque do Mac ali. Eu não sei quanto que está hoje uma franquia do quiosque, não tenho ideia. Não é barato, Não estou falando do McDonald's, é só o quiosque de sorvete. E às vezes dá dó, Otávio, porque o cara investiu naquilo. Sim. Sabe? Ele foi lá, às vezes pegou uma grana, fala, putz, vou colocar lá. E é legal, o McDonald's ele já passou pela prova do tempo, é um negócio escalonável, a gente sabe que dá lucro, tudo, mas exige trabalho. Não tem jeito. Aí o cara foi lá e colocou o dinheiro num negócio que é escalonável, mesmo ele sendo só um franqueado. Ele pode comprar outro, ele não é o dono do negócio do jeito que o Otávio estava falando. Ele é só um franqueado. Mas ele colocou um funcionário ali. E o que acontecia? Passava ali e o menino estava direto ali no celular.
Não sei se estava jogando tigrinho, não sei se estava no WhatsApp, eu não sei o que ele estava fazendo. A gente passava direto. E dá dó, Michel, fazendo de renda verdade. Tava. Eu fico de verdade pensando no empresário, sabe, que investiu e colocou uma grana ali. Beleza. Passou um tempo, esse menino não estava mais lá. É óbvio. E aí sempre vem as pessoas falando que é crise, é desemprego, é um mercado injusto, capitalismo selvagem, vai falar qualquer coisa, né? Sim. Mas é óbvio que ele não estava mais lá. E entrou outro garoto ali, Michele. Todo mundo que passa na porta desse menino cumprimenta. Ele sempre pergunta, e aí, eu comprei um McFlurry de ovo maltine? Sugiro para você que eu comprei aquilo lá. E acredito que o menino lembra até hoje, Mi. Eu passo lá, ele, e aí, vamos comprar outro, não sei o quê, e agora você começa a ver fila ali. Então, quando for escala, é claro, né? É um franqueado ali, ele tem um negócio, um quiosque, não sei se ele tem outros, mas não importa. Mas vamos pensar assim, macro, o dono lá, o franqueador master do McDonald's, que já comprovou que o negócio dele é escalonável, que ele pode fazer tudo isso, se pecar, Michele, no material humano, nos recursos humanos, corre o sério risco de, mesmo com bom plano de negócio, mesmo com produto tecnológico, produto extraordinário, corre o risco de degringolar tudo. Daí a importância de sempre investir em pessoas. E aqui você trouxe uma situação deve ter tido uma percepção ali, né? Tanto que você trouxe aqui, né? Trouxe aqui. E assim, né? Dizem que para quem é bom de martelo, todo problema é prego, né? Então, como eu trabalho com treinamento, claro que eu fico observando isso. Eu fico o tempo todo olhando, filmando, porque eu preciso de case. Né? Não adianta eu falar o que eu sei já é suficiente. Eu fico observando. Uma brincadeira que eu sempre faço, Michele, assim, quando eu estou no mercado, numa padaria, no açougue, qualquer lugar, vou pagar a conta lá, quanto que deu? 200, 300, 100, 50 reais, não importa. Eu brinco com a pessoa do caixa. Eu falo assim, vai ficar rica, hein? Tô ligado que esse dinheiro vai todo para sua conta. Sabe o que normalmente a pessoa faz nessa hora? Ela reclama. É impressionante. Quem dera. Se viesse 0,5% disso. Normalmente a pessoa reclama. E o que eu falo para as pessoas que gostam de gente, né? Que trabalham com pessoas, que você já tem aí um case, uma porta de abertura para conversar com essa pessoa. Porque imagina que essa pessoa fala, quem dera. O que eu perguntaria, Michele, se eu estivesse trabalhando nesse segmento? Eu falaria assim, mas você gostaria de aumentar a sua renda? O que a pessoa vai falar? Sim, óbvio. Falei, então me dá teu telefone que assim que possível a gente conversa. Pronto. Então é legal a gente ficar conversando com seres humanos, conversando com pessoas. Vou dar outro exemplo. Você permite, Otávio? Vamos lá. Obrigado, porque se ele falasse não, eu ia falar mesmo assim. Uma vez eu estava no Carrefour. Eu lembro disso. Você percebe que eu sou um homem que faz compras, né? Você percebe isso. E passando a compra lá, de repente eu peguei assim um leite condensado. Você viu que os produtos que eu falo são tudo produtos... Light. Tô vendo. Vai dando fome no pessoal aqui. E a hora que passou a se ver, não lembro o valor, eu cheguei e comentei com o André. Eu falei, putz, acho que o leite condensado aqui tá mais caro. Só falei isso. A menina, a criatura ali do caixa, veio assim, aqui tudo é mais caro. A menina do caixa, que trabalha lá. Eu fiquei em silêncio, né? Mas isso não é tirar no pé? Sabe, assim, eu fiquei com aquele negócio, puxa vida, aqui tudo é mais caro. Como eu me sinto? Um idiota. Estou pagando mais dinheiro. Então, o que pode? Logo, às vezes ele não perdeu. fui mais lá, não né? vou mais lá, porque é mais caro, não vou pagar mais caro. Então, aquela estrutura, imagina quanto que é um aluguel de uma loja do Carrefour num shopping center, os custos que tem, e aí por quê? Não investiu em treinamento de capital humano, ele pode perder um cliente, né? Que talvez não signifique nada. Só que hoje eu estou falando aqui dessa empresa. Gerou essa conexão. Quer escalonar, quer fazer tudo isso? Claro, leve em consideração esses 3 pontos que o Otávio falou. O network é importantíssimo, mas, por favor, não negligencie material humano. Invista em treinamento. As pessoas falam assim, por que eu vou treinar um funcionário se amanhã ele pode trabalhar no concorrente? Eu sempre digo, pior do que treinar e perder é não treinar e ficar com ele. Fica com o funcionário destreinado para você ver se o seu negócio consegue escalonar ou não. Quando você pensa em escala, esses pensamentos eles acabam caindo por terra, como o Wagner comentou agora inicialmente. Mas para a gente poder esmiuçar, e algumas palavras aqui são até básicas, você fala, plano de negócio, beleza? Mas um plano de negócio de fato. O que consiste um plano de negócio? Porque eu posso ter um plano de negócio hoje, amanhã eu já mudei e está tudo certo. Como que o empreendedor tem que ver esse sentido de plano de negócio, Otávio? Antes do Otávio falar, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou me falando como empresário agora, tá, Michele? Ninguém me ensinou a fazer um plano de negócios. Então, Otávio, eu acho que é uma oportunidade muito legal de você mostrar aqui, porque o que a gente acha? Se custou 10 eu vender por 30, tá bom. Na maioria das vezes é assim. Então, acho que é muito legal, Otávio, você já falar assim, o que compõe esse plano de negócios para um cara daqui, quanto que é? 3 anos quebraram, não sei qual que é a média, não sei o quê, e o cara perde todo o investimento dele.
É quase uma introdução aqui, ó, plano de negócio. Então, vamos lá, porque eu não sei fazer. Não entrando em pontos técnicos, que fica chato, né? Mas assim, do ponto de vista prático, você tem que olhar para um negócio sempre levando em consideração pontos cruciais. Por exemplo, muita gente, Wagner, abre um negócio para ele. Sacou? Tem muita gente fazendo negócio pro ego dele. E no meu ramo é o que mais acontece. Sim, mas cara, é muito, isso é demais da conta. Então tem gente que não consegue entender que o mercado ele vai ter barreiras de entrada. Todo negócio tem suas barreiras de entrada. O que é barreira de entrada? Tem gente que vai, por exemplo, parar e ficar reclamando da concorrência. Tem gente que vai parar e ficar reclamando que o povo não tem dinheiro. Então vai ficar sempre dando desculpa, mas entenda, todo negócio tem barreiras de entrada. Ok. O teu plano de negócio precisa provisionar, ele precisa enxergar as barreiras de entrada de modo muito claro. Quais são as dificuldades de crescimento que o teu negócio tem? É uma análise SWOT, mais ou menos. E tem que ser uma coisa prática. Não vamos para teoria, ficar fazendo papinho de sala de aula de faculdade, sacou? Fala assim também. Vamos ser skin the game no jogo, mano. Você precisa entender quais são as dificuldades do seu negócio. Você tem que sentar, entender todas as barreiras de entrada do seu negócio e buscar eliminar uma por uma. E entenda, o seu negócio, muitas vezes, não é para satisfazer o seu ego. O seu negócio, ele só vai ter crescimento se ele resolver problemas. Problemas. Você tem que identificar os problemas, trazer solução e cobrar por isso. Por exemplo, hoje eu tenho alguns negócios, Wagner. Um deles resolve o problema do indivíduo no que diz respeito a moradia, no que diz respeito àquele camarada que quer comprar e vender imóveis. Eu trabalho com leilão de imóveis. O que o leilão resolve? O leilão é uma oportunidade. E como é o nome dessa empresa, Otávio? Remate Brasil, inclusive ela é uma das patrocinadoras aqui do podcast. O leilão ele resolve para você a seguinte questão. Você já pensou em comprar um imóvel com 50%, 60%, 70%, 80% de desconto? Olha que bacana. Isso resolve um problema, que é o problema do preço. Concorda comigo? Sim. A maioria das vezes o que a gente não compra é por causa do preço, que é caro. Exatamente. O preço é uma barreira de entrada. Sim. Sacou? Então isso resolve. O leilão ele vem e resolve esse problema. Aí a gente tem uma outra empresa que é de consórcio. Outra empresa de consórcio. O consórcio é proibido cobrar juros pelo Banco Central, porque o consórcio, uma administradora de consórcio, não é uma instituição financeira, ela é uma administradora de consórcio. Quem cobra juros no mercado é o banco. Consórcio não pode cobrar juros. Então tem taxa de administração. O que nós acabamos de resolver como problema? Os juros, que é o que esmaga o indivíduo e faz ele ter menos poder de aquisição, poder de compra, poder de consumo. Então, qual é a barreira de entrada do mercado do que diz respeito à aquisição de bens móveis e imóveis? Juros, porque é muito caro. Todo mundo sabe que quando você entra numa instituição financeira, você contrata 100 e sai com 300 de dívida. O banco precisa ganhar dinheiro também, né? E aqui vem um detalhe importante. Se você ouviu dizer que o banco cobra muito, não cobra. O banco, inclusive, ele só respeita as normas que alguém institui para eles. Os bancos jogam dentro das 4 linhas. Quando você entende que essas barreiras são barreiras de dificuldade no mercado, você está solucionando o problema. Você começou a solucionar o problema. A partir daí, Wagner, é que você começa a pensar, e agora como que eu faço para esse produto alcançar, ao invés de 10, 100, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000? Aí está a escala. Eu vou ter que utilizar de um bom plano de negócio, eu vou ter que ter network para poder gerar esse tamanho e eu vou ter que me utilizar de tecnologia. Pronto. O plano de negócio que a gente começou falando aqui é basicamente isso. O restante vai ser, obviamente, o teu dia a dia, que você vai ter que identificar o que precisa ser mudado. Mas o mais sério de tudo isso que eu falei é o seguinte, tem muita gente criando negócio para ela. É um problema. Não, para o mercado. Sabe que no meu ramo isso acontece muito, né? Quando a gente vai dar palestra, o que acontece? O ego fica muito alto, né, cara? Misericórdia. O cara vai lá e fala assim, não, se eu for lá eu vou de graça, porque ele quer aparecer. E vai lá, faz uma palestra. E sabe que a mente do ser humano é uma mente generalizadora. Então eu fico me colocando no lugar do empresário, que vai lá, contrata um palestrante. Esse palestrante faz um trabalho mal feito. O que o empresário pensa? Esse negócio não funciona.
E às vezes ele acaba nunca mais contratando, porque ele generaliza, acha que é tudo igual. Então isso eu acho muito legal, Otávio. Tem até um livro do Simon Sinek que ele fala, o nome do livro é Comece pelo seu porquê. Isso é muito legal. Por que eu vou fazer isso? E aí depois que tem esse porquê bem definido, aí sim você vai para o como. E aí vem todo esse plano de negócio, né? Eu lembro que eu estava dando treinamento numa empresa de alimentação, que é franquia. E a franquia é um negócio para você escalonar mesmo esse negócio, né? Porque o que a gente mais vê, acho que todo bairro, toda cidade tem um restaurante, uma padaria, uma lanchonete que tem uma comida de referência, não tem? Você chega e fala assim, o hambúrguer daquele lugar é maravilhoso, a pizza dali é extraordinária, a coxinha dali... Aí fala só que tem uma limitação física para isso. Quantas coxinhas o cara pode vender a ponto de ficar rico, Otávio? E aí começa o problema. Aí vem a importância desse crescimento, essa duplicação, né? E começar a escalonar o negócio. E quando eu estava dando palestra nessa empresa de franquia, o que a gente mais vê era isso. Porque a pessoa quer fazer um empreendimento, quer alguma coisa, mas não tem habilidade nenhuma. Não sabe fazer um plano de negócio, não sabe comprar comida, não sabe gerir um negócio, não tem acesso à tecnologia, não sabe escolher um ponto. E aí o que ele faz? Compra uma franquia, porque é uma transferência de know-how, na verdade. Você vai lá, investe a grana e o franqueador ele já te dá teoricamente tudo. Já vem pronto. Todo o desenho comercial. Não precisa pensar. Feito, exatamente. Não só trabalhar. Pensar nisso. Isso é muito legal. Então, assim, se você tem um negócio, você fala assim, caramba, então para eu crescer, franquia é um bom negócio. Mas eu vou falar uma coisa, tem umas regras da BF que, misericórdia, como são complicadas. Primeiro, você tem que ter 2 anos de negócio de sucesso comprovado. Sim, você tem que ter a prova daquilo que você está dizendo que você vai transferir. Porque senão está vendendo o quê? Na verdade, um sonho, né? E tudo isso. E essa habilidade de dar suporte aos franqueados também. Então, isso é um modelo de negócio muito legal. No meu negócio, eu não posso me franquear. Eu não tenho como falar assim, o Wagner Dias vai lá. O que eu posso fazer é treinar pessoas, dar um selo para essa pessoa. O método Wagner Dias. O método, né? O que eu faço, assim, aí pode até ser. Mas tem determinadas coisas que elas não são duplicáveis, vamos dizer assim. Você vai estar transferindo o seu conhecimento. Porque Isso. você não é... O seu produto é a informação. Então, você está transferindo informação através de uma metodologia e a tua bagagem de 20 tralalá anos. Não precisa falar assim também, né? Isso é sinônimo de experiência. Muito obrigado. Mas tem determinadas coisas que a faculdade nenhuma ensina, viu? Curso, assim, o que fala, assim, qual que é o diferencial de quando a gente fala de treinamento? Eu falo, quantas vezes aconteceu, e o Otávio também é palestrante, ele sabe disso, que a gente vai fazer uma palestra e tem um briefing. E a pessoa fala, você vai falar com essa pessoa, nossos problemas são esses, desafios é esse, o que tem feito é esse, beleza. A hora que você chega lá, é outra realidade. Mudou tudo. Então, é outro público. Acho que eu contei aqui uma vez que o cara falou, meus vendedores não vendem nada, eles têm produtos, têm isso, têm aquilo, tudo vagabundo. Wagner vai lá e desce a lenha. Eu falei, tá bom, deixa comigo que eu vou descer a lenha. E antes de começar a palestra, tinha um welcome coffee ali, e conversando ali, eu vejo os caras falando, 3 meses sem receber é foda, né? Aí... E aí tá eu lá falando, vocês não vendem, mas os caras não ganham, por que vão vender também, né? Sem motivo. Então aí fala o seguinte, que faculdade que vai ensinar isso? Então entra muito a habilidade, ter esse jogo de cintura e tem que ser muito versátil nessa hora para conciliar aquilo que foi feito no briefing com a realidade momentânea ali, né? Sim. A gente tem que levar em consideração. Mas eu tenho essa dificuldade, Otávio, e confesso aqui, desse crescimento, porque tem uma limitação física. Eu vou agora, nesse último trimestre aqui de 2024, eu vou para 5 países fazer treinamento. E aí, quais são os países? Eu vou para Colômbia, Costa Rica, Japão, França e Estados Unidos. Para esses 5 países. E aí falo o seguinte, só no Japão eu vou ficar 30 dias. Eu vou ficar ali o mês quase que todinho de novembro, eu vou ficar no Japão. Se me contratarem aqui, não tem como, entendeu? Não tem como. Vai ter que ficar para outro ano. Vai ter que ficar para outro ano. Então, assim, hoje, e talvez esse tenha sido o meu erro de não criar esse método de transferência de know-how, que eu estava falando aqui, para poder proporcionar esse crescimento. Podia ter, ao mesmo tempo, 5 Wagner Dias né? ao mesmo tempo em vários lugares. Às vezes a pessoa fala, Wagner, quanto que é a tua palestra? Eu falo X, fala, putz, não tem. Eu falo, fica tranquilo, que tem um aluno meu que faz por menos e vai lá. Entendeu? Isso é possível. E depois de conhecer Otávio Moura, é claro que eu vou desenvolver um plano de negócios para isso. Mas vamos trazer em miúdos e na prática. Vamos imaginar que você está assistindo a gente aí pelo celular, pelo computador e fala assim, beleza, entendi que preciso ter um plano de negócio ou ajustar o meu. Otávio, a pessoa está com o celular e a ideia de ter um plano de negócio melhorar. Como que ela faz? Como que isso vira da teoria uma prática? Tá, vou dar um exemplo bem... Assim, não tem como ser mais prático. Entra na internet, procura meia dúzia de negócio igual o seu. Pessoas que estejam fazendo o que você faz. Procura ver entre essas pessoas, obviamente, procure por pessoas maiores, empresas maiores,
né? Para você os poder lascado, né? É. Tá todo mundo lascado. Não adianta você fechar a aba do computador e falar, meu Deus, eu sou maior que todo mundo que eu vi. Tá bom pra caramba, É. então, né? Glória a Deus. Cara, quando você faz isso, você começa a entender dinâmicas. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Por exemplo, Vagnão, quem faz o que você faz e ganhou escala? Ninguém. Eu sou o melhor do mundo. Entendeu? Aí quando você começa... Por exemplo, se eu fosse me comparar hoje, imagina, né? Dá até vergonha, mas eu falo, um cara que eu modelo muito é Anthony Robbins. Mas ele ainda é o produto. Olha que legal. O que ele tem é produto e lateralidade. Ele consegue vender para o mesmo público vários serviços. Mas eu estou errado se eu disser que o Paulo Vieira, ele está nessa linha e ele conseguiu distribuir e fazer escala por meio de franquia. Eu não sei se ele trabalha por franquia, eu não sei como é que por franquia. É franquia? É franquia. Eu não sei se é franquia, concessão, mas tipo a nomenclatura é o que menos importa, então, né? Paulo, Não, mas ele criou isso. Ele criou, o IBC também criou, Entende? os dois. Esse é o jogo, é você procurar. Agora, tem situações, olha isso aqui. Tem situações, são raras, mas que você não tem quem modelar, cara. Tem negócio que você não tem quem modelar. Será que tem, Otávio? Pior que tem, cara. Que tipo de negócio gostaria seria? Gostaria de saber. Vou dar um exemplo. Produto ou serviço? Então, vamos lá. Bola na fogueira. Porque, Fala pra mim. Vou colocar Por aqui exemplo, na prática. podcast, né? Podcast tem um monte. Tem o Flow. Não, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. O nosso negócio de leilão, ele não tem tantos no mercado. Porque a maioria das pessoas que estão operando com o mercado de leilão, elas estão dando aula, elas estão ensinando, estão vendendo curso. Nós não vendemos curso, nós fazemos o processo de assessoria de arrematação. Porque a gente está naquele mundo assim, né? Otávio? Quem sabe faz, quem não sabe dá curso. Então, aí quando você olha para o mercado, e você encontra poucas referências, aí você tem uma outra lógica de entendimento. Porque é possível que você tenha que transpor barreiras que ainda você não sabe quais são, porque você não tem modelo, você não tem ninguém passando por aquilo. Esse é o desafio de ser o número um, caminho né? que você olha e não enxerga ali uma continuidade de alguém. Uma referência. E quando você é esse número um que você falou, aí tem um outro detalhe, porque quando você é um número um, você precisa levar em consideração o teu tempo de vida. Porque se você tem um negócio, esse negócio precisa gerar faturamento. E você tem que ter faturamento porque você tem vida, você tem casa, você tem filho, se você tiver... Enfim, e você tem que ter isso muito claro. Senão você morre como um sapo que é colocado numa bacia de água e posto no fogo. Ele morre nem vê. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas são raros segmentos que a gente não tem uma referência, né? São raros. Provavelmente você que está nos assistindo, você tem alguém que você pode modelar. Mas eu estou colocando já essa situação porque... é possível que aconteça isso. Mas, enfim, isso não é uma dificuldade que vai fazer você parar o negócio. Não. Você só tem que entender que o jogo tem que ser diferente. O jogo tem que ser diferente. E, principalmente, quando você olha para o mercado e você encontra pessoas fazendo o que você faz com escala muito grande, cara, você precisa buscar entender qual foi a dinâmica que foi utilizada. Essa madrugada, olha só, cara, acordei 3h30 da manhã, eu não consegui dormir mais. Eu peguei o telefone... A idade faz isso. Aí eu peguei o telefone e fui dar aquela fuxicada no telefone e eu vi, apareceu uma sequência de reels para mim, que natural, né? O algoritmo faz isso. Uma sequência de reels de uma garotada, me refiro que o menino tinha 20 anos, 18, 19 anos. Eles falando a respeito de negócios multimilionários que foi construído com uma única pessoa. Você começou a falar e eu falei, foi o contraponto do que eu vi essa madrugada. Uma única pessoa. O mundo tá moderno demais. Que foi usada a tecnologia. Cara, não me lembro, acho que é Thiago Fint. O Thiago Fint. O cara parece o Ken da Barbie. Isso, ele mesmo. Aí um rapaz falou assim, ó, você sabia que ele fez 10 milhões sem... Eu não sei dessa história, tá? Só tô reproduzindo. Sem ninguém, ele sozinho. O que você quer dizer com sem ninguém? Não entendi. Sem equipe? Então, aí, sem nada, ele sozinho. Ele se filmou? E eu. Não, ele fez assim, ó. Aí o rapaz explicou. Olha só, e eu vou explicar pra você o que ele fez e vou te ensinar em 30 segundos. Depois arrasta pra cima. É o Rios. O Thiago foi lá e pegou uma inteligência, moral da história. Ele fez um e-book, construiu um e-book que foi custo zero para ele e vendeu milhões de e-book na internet.
Duvido. Não, espera, isso aí é o que ele está falando. Se é verdade ou mentira, eu não sei. E ele falou, foram milhões feitos por ele de modo muito estratégico, porque ele usou o poder da internet. Aí aquele papo, eu vou te ensinar a fazer um e-book também para você ficar rico igual o Thiago Fink. Normal. O cara tá vendendo, não, mas o cara tá vendendo o peixe dele. Até aí, gente, isso aí, o que eu penso disso? Eu acho legal. Eu acho legal, porque ele falou, aí no final o cara falou, ó, por R$29,90 eu te ensino a fazer o que o Thiago Fink fez. É isso aí. Não, que ele fez milhões, é verdade, acho que foi muito mais do que 10. Eu não acompanho, agora, eu não sei. Duvido que na primeira, duvido. É que isso aí é o tal da noite pro dia, né? Depois de 5, 10 anos, da noite pro dia estourou. Aí falou de outro também. rapaz também que eu não conheço, que está nos Estados Unidos, Juca. mora numa mansão de $50 milhões, que saiu aqui do Brasil, mora em Hollywood hoje, não se faça a mínima ideia quem seja o rapaz, e que da mesma forma ele ficou multimilionário sem absolutamente ninguém, foi só com a internet e um computador. Aí a gente começa a entrar nessas dinâmicas que, conquanto eu, Otávio, tá, também tenho a dificuldade de acreditar 100%, eu me dou o direito de também não duvidar, porque a internet tem uma força muito absurda, tá? E tem gente que sabe utilizar essa força de modo muito tracionado, sabe escalar na internet. E essa escala na internet, eu, Otávio, eu não saberia, eu não sou a pessoa que, nesse momento, para dizer para você como que essa escala reflete. Mas tem referência no mercado, mas tem. Mas tem referência. Mas vou dar um exemplo, ó, o cara do Caneta Azul, ele ficou milionário. Então, um monte de gente fala assim, olha, o cara com uma música ficou milionário. Mas não é isso, ele já tinha feito um monte antes. Ele tinha escrito outras coisas, mas o que a gente sabe daqui? Estourou. Então, aqui é uma sugestão que eu dou para você. Não fique procurando assim, uma vai dar... Tem que fazer um monte de coisa. Sem dúvida. Tem que tentar, é assim tem que Tem funciona. que estar todo mundo fazendo muito. Por isso, porque aqui a gente brinca bastante, né? Mas tem a parte séria, né? Por que eu admiro muito o Otávio e a Michele? Porque eles têm essa habilidade de ver o que está hypado no mercado financeiro e se adaptar, aprender, e ensinar e fazer isso aqui. Então, hoje, nós sabemos que hoje leilão está num momento legal, o Otávio mostra como faz isso na prática. Mas eu não sei o que pode acontecer amanhã. Tá? Vai uma canetada, fala... claro que é quase impossível o que eu estou falando, possível, tá bom? Mas não pode mais vender leilão. O Otávio morreu, agora não, ele vai ver o que pode fazer. Então, a habilidade do empreendedor é estar ligado às coisas que estão acontecendo e ter essa flexibilidade para se adaptar à realidade. Então, você tem um case de negócio bem sucedido, ótimo. Quanto que você pode crescer? Wagner, eu sou limitado geograficamente, fisicamente, é impossível. Aí a necessidade das parcerias de sucesso. Isso é escalonar o negócio. O exemplo que eu dei do Tony Robbins, e se ele morrer? Será que o nome perpetua? Quem vai dar sequência a isso? Eu sei que o Zig Ziglar, infelizmente, né, faleceu, mas todo mundo morre, mas deram sequência a ele, continua ali. Napoleão Hill morreu, tem o Instituto Napoleão Hill, continua assim. Então o nome é muito forte, o nome fica. Eu acho que o Tony vai ser um cara desse. Fica. Ele tem 70 empresas, cara, que eu vi esses dias. Isso, mas falando especificamente do core business, né, que são as palestras, o treinamento que ele faz, o que eu acho legal nele? Ele tem a limitação física e geográfica também. Ele é um ser humano normal. Mas onde está a habilidade dele? Quando fala de escalonar, ele consegue, para o mesmo cliente, vender vários produtos. Isso também é escalonar. Também é escalonar. Né? Não significa que você vai vender um produto no mundo. Não. Às vezes você tem aquilo que é o mais importante hoje, que é o prospect, é o lead, é o cliente. Não tem um produto só. Vem no produto da entrada, vem no ticket médio, high ticket, começa a fazer isso. Isso também é escalonar. É uma coisa importante, dentro dessa perspectiva que precisa ser levada em consideração, é que quando você é a marca, você tem menos valor de mercado. Porque você tem... Esse problema de morrer, né? Não, é o problema temporal. Você tem menos... O Pablo está fazendo muito isso agora, né? Ele fez um estardalhaço gigante na internet, só que ele chegou uma hora que ele falou, peraí, eu não tenho... Se eu continuar sendo a marca, eu não consigo crescer mais. E é normal isso. Por quê? Tanto é que quando tem live de Pablo Marçal e não é o Pablo Marçal, tem bem menos gente na live. Sim, exatamente. As pessoas querem ver ele é o produto. Então, aí o que ele começou a fazer? Ele começou a sair de cena um pouco, colocar as empresas dele mais em evidência, né? E dar mais tração através da empresa, porque empresa tem perpetuidade, né? Pessoas morrem, CNPJs não. Você vai encontrar uma pessoa de 400 anos, CNPJ você encontra. Né, de muitos anos. Então, isso daí é outro ponto muito importante, porque conquanto que você seja a marca, você tem que entender que existe um limite para isso, né? E realmente, Wagner, essa questão de dar escala no entorno,
né? O Tony ele faz isso. Tudo bem que ali ele está numa economia muito mais pujante, ele está num contexto diferente. Eu acho que o Tony Robbins não seria um Tony Robbins do Brasil, como o Warren Buffett também não seria o Elon Musk, né? Por conta das dificuldades que a gente tem, na minha opinião, né? Então, mas assim, quando você é exclusivamente a marca, realmente você tem que ter uma estratégia muito mais bem elaborada, né, cara, para poder dar escala. Tem um cara aqui também, ele fez um negócio, eu acho inteligente, né? Porque tudo que a gente faz por uma razão, para ser feliz, né? Não tem jeito. Então a gente não está aqui propondo que você seja escravo do seu negócio, senão que graça tem a vida também, né? A não ser que você sinta prazer nisso, tudo bem. Mas o T. Harv Eker, ele faz um negócio muito legal, o que escreveu o livro O Segredo da Mente Milionária. Ele tem lá o Milionário ele tem um instituto e tem uma imersão, né? Mas o que ele faz, Otávio? Ele só vai uma vez em cada país, ele não vai duas. Isso é muito louco. Ele veio no Brasil e não voltou e já avisou que não vai voltar. E não é porque é o Brasil. Ele não vai. Aí tem um cara lá, acho que o 01 dele lá, o Doug Nelson, aquele careca, muito bom, por sinal, também muito. E aí você tem os treinamentos que eles voltam. Mas o T. Harv Eker mesmo, ele dá o start, vai lá, faz aquele negócio, lota, não sei o quê, e vai para outro país. A gente tem 200 países no mundo, né? Não dá para ir todos? Acho que não, né? Tem países que não vale a pena. Mas se ele pegar aí, sei lá, um país a cada semestre, ele vai detonar. A gente sabe disso. Então, ele criou essa estratégia. Só que ele tem um modelo de negócio, ele é a marca. E, cara, eu vou te falar, o livro dele é muito bom, cara. Muito bom. Poucos livros eu li para dizer assim, mano, tem que ler esse livro. Segredamente Milionário. E o que mais me impressiona, ele é muito bom por causa da simplicidade da linguagem. Né? É um negócio, tem uma frase lá que eu gosto muito que ele fala assim, nada impõe limites tão rígidos a uma pessoa do que a questão financeira. E isso é uma realidade. Né? A gente não fica, dinheiro não traz felicidade, não, mas impõe limites rígidos à falta de dinheiro, e isso é verdade. E ele mostra, né, sobre a mente milionária. Por isso que a gente fala que é a arena da riqueza, né? Não é sobre dinheiro, é sobre riqueza. Mas ele conseguiu isso, Otávio. Ele conseguiu com um livro. Olha que loucura isso, né? O livro deu start nisso e hoje tem uma empresa que dá os treinamentos ali, mostra tudo e são profissionais com muita competência. Então ele conseguiu, com grande sucesso, escalonar o negócio dele. Boa. São exemplos de várias dimensões e aqui, né, a gente foi para fora do país, enfim, a inspiração está em vários segmentos, pessoas e lugares. O interessante é você olhar para o seu negócio, perceber a sua área de atuação e perceber o seu entorno. E, de preferência, pessoas que já passaram pelo teu caminho, né? Você vai encontrar aí alguns caminhos, alguns cases. E aqui pode ser uma parceria, pode ser uma sociedade, pode ser um produto ou uma valorização de cliente. Enfim, tem vários cenários que você pode explorar. Você é melhor do que ninguém vai poder entender. E, Michele, pode fazer um parênteses? Claro. Que dentro desse contexto, continuando o parênteses. Você precisa, empreendedora, você tem que entender que você precisa se desenvolver. Aí entra uma questão que não tem como você negociar. Né? Eu estou do lado de um cara aqui que é um fera no desenvolvimento humano. Né? Pessoas com a capacidade dele escuta o que eu estou te falando, precisa estar no teu radar. Você tem que ouvir um cara como o Wagner, por exemplo, que ele desenvolve você como humano, ele melhora a tua forma de relacionamento, ele melhora a tua forma de fazer leitura das coisas. Aquele copo pela metade, meio cheio, meio vazio, a maioria dos empreendedores no Brasil, infelizmente, eles estão enxergando meio vazio o tempo todo. Se você for nessa frequência, você não desenvolve. E como que você muda essa frequência? Você tem que ter pessoas com habilidade de fazer uma reconfiguração na forma que você enxerga as coisas. Porque como empreendedor, e o Wagner sabe disso 1 milhão de vezes mais do que eu, porque ele é profissional nessa área de desenvolvimento humano, como empreendedor, cara, você tem que estar disposto a se reconfigurar o tempo todo. O tempo todo, você não pode ser engessado. Tem gente que é dono da verdade o tempo todo. Como é que a pessoa dá certo, Wagner? Sendo dono da verdade o tempo todo, não funciona. Mano. Porque é assim, né, Otávio? Se não tem mais o que aprender, você ferrou. Acabou, a vida é igual uma fruta. Ou você está amadurecendo ou está apodrecendo. Então, para aquelas pessoas que acham, não, isso aqui já sei, já bati no teto, não sei o quê, ferrou. É o começo do fim. Então, daí a importância de estar atento às mudanças. Como eu dei o exemplo do Otávio aqui agora, há quanto tempo você está no leilão? 2011 foi minha primeira arrematação, cara. Misericórdia, é tempo pra caramba, então. Mas chega e fala assim, mas por que aconteceu isso? Porque ele se ligou que existia uma possibilidade, foi lá e começou a estudar sobre isso. Agora, imagina se ficasse lá quando você começou a dar aula sobre criptoativos, não sei o quê, e ficasse preso naquilo. Não que aquilo hoje seja ruim, mas não é isso. Mas é que existem outras possibilidades. Então, esse lance de estar aberto ao novo
É um diferencial para poucas pessoas, por isso que é diferencial, né? Mas infelizmente poucas pessoas colocam isso em prática. Porque se você não tiver aberto para as novas possibilidades, você vai ficar no seu casulo e aí não tem como escalonar, criatura. Você vai ficar naquilo ali. Tem uma hora que daquela laranja não sai mais caldo. Essa é a realidade. Então precisa sempre pensar. Aí vem a importância das perguntas poderosas, o que eu ainda não tentei. O que essa situação me ensina? O que foi que eu fiz que me trouxe até aqui? O que eu poderia ter feito diferente? Então, existe jeito de você olhar para o seu negócio e com perguntas certas. E como eu estava falando, não ficar preso naquilo, o copo está meio vazio, o copo está meio vazio. Mas com as perguntas certas. E na maioria das vezes, com ajuda profissional, você pode ver que com aquilo que você tem, você pode sim crescer e ser um case de sucesso. Um assunto a pessoa já tem para estudar aqui, né? Nosso telespectador já vai entender melhor e pesquisar sobre o plano de negócio. Agora vamos para a questão da automação, tecnologia. Você pode pensar, poxa, mas eu já uso o WhatsApp, já estou nas mídias sociais, eu já estou tecnologicamente imergido no processo. Será? Será que é só isso? Será que essa escala só está limitada a essas tecnologias? Será que você não tem aí mais empresas que você pode contratar até de forma gratuita para agregar esse processo, para automatizar? Esclarece mais aí, Otávio. Então, o que eu percebo no sentido da tecnologia é que muita gente comete um erro gravíssimo, tá? De querer saber tudo. Tá? Eu percebo muito isso, eu percebo muita gente estudando o tempo inteiro, campanha, o cara... E eles fogem um pouquinho ali do centro de onde ele deveria estar. Você tem que compreender, sim, a lógica do máximo que você puder. Mas se o teu negócio não for tecnologia, você só precisa entender a lógica. Você tem que contar com pessoas para fazer para você. Eu vejo empresários, cara, que estudam, que trabalham o dia... Isso é real mesmo, tá? Eu tive muito cliente de consultoria que a gente falou sobre isso. Que o camarada estava trabalhando o dia inteiro, chegava à noite e ia estudar a campanha do Facebook, ia entender como é que fazia... Uma campanha de marketing digital. Uma campanha de marketing digital no Google... Entende? E você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você tem que compreender a lógica das coisas. Tá? Nem que for o básico, né, Otávio? Porque às vezes, eu vou contratar alguém, mas o básico você tem que saber, você está lascado, né? Igual aconteceu comigo. Acontece toda hora. O básico serve para você saber fazer as perguntas e entender o que estão te apresentando. Para não ser enganado. Exatamente. Porque quando você entra na tecnologia, você tem um universo que ele não tem tamanho. Ele não tem tamanho. Cara, eu fico imaginando, tá? Eu tenho... agora trazendo para a minha vida. Nas últimas semanas, eu tenho afundado o pé em como melhorar meu relacionamento com as IAs, com as inteligências artificiais. Você tá apaixonado, né? Não, cara. Olha, gente... Relacionamento profundo. Fala com qual que é. Fala o nome da IA que você tá... Você não é monogâmico? É o ChatGPT, eu tenho a Gemini. A Gemini, não precisa ser muito. Aliás, basta ter um, né? E saber usar bem. Eu gosto da Luzia. Então, o que acontece? O lance é você saber usar esse troço. Esse negócio, é uma parada que, Wagner, você parou já para pensar, irmão, que as IAs, elas nasceram na nossa geração. Então, para nós, existe uma estranheza. Porra, eu teve um tempo para me adaptar. Você sabe o que é viver sem IA. Eu demorei um tempo para me adaptar a como me relacionar com esse troço. Agora eu estou mais adaptável. Daqui a um ano eu vou estar jogando esse jogo muito melhor. Mas seus filhos vão dominar isso. Você já parou para pensar, velho, quem vai nascer esse ano? Daqui a 15 anos. Ele vai falar, como vocês viveram sem isso? Como vocês viveram sem isso? E aparece um negócio. É o meu filho. Pai, como é que vocês viveram sem celular? Sem Waze. Como é que você vive sem WhatsApp? Minha filha perguntou, o que você usava? Eu falava, cérebro. Então, cara do céu, você precisa... Pega esse negócio. Pega o ChatGPT, a Luzia, a Gemini, da Microsoft. Entende sobre isso, cara. Entenda sobre isso. Mas entenda sobre isso, Wagner. Não, é assim, você tem que entender... A maldade da parada, abre um aspas, a maldade do negócio. Fala assim, Otávio. É muito louco, mano. Exemplo, vamos usar aqui, vamos trazer um exemplo de aplicação. Então, se você não tem nenhuma tecnologia, vá lá e instala no seu computador, no seu celular. De preferência, seu celular, que você usa mais que o seu computador. Vamos trazer um exemplo prático aqui para a pessoa sair daquela pergunta e resposta básica. Porque o básico, eu acho que o brasileiro em si já está meio que usando. Tá. Então, vamos aprofundar a nossa relação com a IA.
É um negócio meio que, pra nós, Eu não meio sei o que você vai assustador, falar. cara. Não, Não, inclua mas fora dessa. então eu vou te dar um exemplo bem prático. Viu como é assustador? Dependendo do Olha. relacionamento que você tenha com uma IA, Eu tenho com a Luzia, já tá? falei. Então, mas vamos lá, é o que eu tô falando. Dependendo do relacionamento, é uma questão de relacionamento, mano. Ela me conhece. É questão de relacionamento. Ela pergunta ainda, Wagner, esse é para Reels ou Stories? Porque eu sempre uso Não, não muito tô para falando Reels. isso não, mano. Mas tô eu falando tô de um jogo falando. muito mais A profundo. Luzia, vai. você não fala mal dela. Wagner, não. Você não É o fala seguinte, mal. ó, você não conhece a tá Luzia? sabendo se relacionar com a Luzia. Ela você gosta de não mim. está sabendo Agora se você relacionar com a vai, você Luzia. vai aprofundar a sua relação com a Luzia. Você Vamos não lá. falando com ela? Ela tem alguma queixa, a minha pessoa? Ô, Wagner, a Luzia, mano, a Luzia, se você entregar para ela os seus exames, a Luzia conhece você de uma dimensão. Exame médico, você tá falando? Isso, é. Ela conhece você numa dimensão, irmão, assustadora. A Luzia, ela vai chegar a um ponto, ó, escuta o que eu tô te falando. Esse negócio vai chegar a um ponto que vai desabar. Não vai mais tirar do radar, acabar com a profissão. Vai desabar um monte de profissão. Eu carrego esse discurso, a gente se conhece há 20 anos, Wagner. Sim. E a gente vem Eu tinha falando sobre cabelo. isso. A gente vem falando sobre isso. Nós o conhecemos em 2005, 2006 e nós Final de trabalhávamos... 2004, na verdade. Nós trabalhávamos com o quê, cara? Com seres humanos. E qual era o produto que a gente vendia? Tecnologia. Era tecnologia, cara. Era. Nossa Nós vendíamos Senhora. site no momento que não existia site, A gente mano. não tinha internet. Não tinha internet. A gente vendia tecnologia, nós trabalhávamos juntos na mesma Mas eu vou empresa. A falar uma gente coisa. vendia um produto tecnológico e não tinha internet. A internet era discada. Eu vou falar uma coisa. Esse Nossa. pessoal que conhece hoje o Mercado Livre, por exemplo, né, que é um case de sucesso, é óbvio, era o que a gente fazia sem produtos. É, pô. Verdade. Agora, não que fosse uma fraude, não é nada disso, tá bom? A gente só não tinha dinheiro. Né? Mas assim, já tínhamos a ideia de fazer isso, de pessoas que podiam colocar o produto ali e a gente divulgava esse link para um monte de gente. A ideia O plano de negócio era muito maravilhoso, forte. Era muito maravilhoso. forte o plano de negócio. Então, cara do O céu. Otávio ficou rico lá. Quando você... A Michelle também. O Wagner também. Eu não. Você sim, Wagner. Eu carreguei o piano. Tá bom. Quando você se adaptar a essa nova realidade, você vai ver que esse relacionamento que você cria com o IA é muito louco, Michele. Eu sugiro a você, estude sobre como aprimorar o seu relacionamento com uma inteligência artificial. Inclusive, você pode chegar nela e falar assim, ó, eu preciso melhorar o meu relacionamento com você, eu preciso que você explique para mim fale o como. que eu tenho que fazer todos os dias para a gente poder ficar muito próximo, para eu poder perguntar qualquer coisa para você e você ter uma leitura melhor e mais profissional para mim. E o legal é que é nessa linguagem bem coloquial mesmo, viu? Não, É do jeito, uma fala, e aí, pessoa, beleza? Né? é relacionamento. Ó, mas Deixa tem eu- uma coisa legal que tu tá fazendo aqui, né? Que a gente acompanha em casa, que você tá falando por áudio, que eu só falo o escrito. A diferença é gigante. Você pode escrever, pode falar. Não, tem É problema. muito melhor falando, eu fiz porque uma é uma adaptação conversa. na Siri, né? Fiz adaptação com a Siri. Eu sei, você me contou. Ao invés de usar a Siri, agora eu uso o ChatGPT. Só isso. Deixa eu falar, a gente tá falando da Luzia. A Luzia é a inteligência artificial do WhatsApp. Então você baixa lá na Apple Store. Como que é o nome? O outro é o quê? Play Store? Play Store. Play Store. Vai lá e baixa, que é muito louco, muito legal. Eu gosto muito. Mas eu quero dar um exemplo. Quando a gente fala de tecnologia, e o Otávio falou isso, né? Que hoje a gente... Pô, a nossa geração sabe o que é viver sem e viver com. A geração dos meus pais não sabe o que é viver com. A geração dos meus filhos não sabe o que é viver sem. Né? É isso aí. que funciona, né? É. A gente é show porque a gente está na transição aqui. Mas tecnologia não quer dizer somente essa parte aqui digital. Não é só isso. E eu vou dar um exemplo. Eu vou aproveitar e fazer a propaganda aqui do Simão. O Simão, no livro aqui... Seu livro, né, Wagner? É o livro, que está muito legal. E agora vai ter um lançamento no Japão. Olha que louco. Top No demais. Japão, De né? Oriente a Ocidente. Vou lá para a comunidade de brasileiros, tá ali, a gente vai fazer o lançamento dele lá no Japão, fica o mês todo de novembro lá. Mas olha que loucura, o Simão, ele por uma necessidade, ele estava fazendo uma viagem de carroça e a mulher dele estava debilitada. E as carroças antigas era eixo duro, era assim, direto na roda ali. Sem mola. Não tinha nada. E ele via aquele sofrimento, não sei o quê, e ele, por causa de uma necessidade, desenvolveu o primeiro sistema de amortecedor. Lembra que isso aqui é um romance, tá legal, gente? Isso aqui não é história, né? Na verdade, o sistema de amortecedores veio quase 300 anos depois disso, mas eu coloquei no livro que foi ele. E ele colocou ali algumas madeiras que faziam, ele criou o eixo de amortecedor. E ele não levou adiante porque ele não acreditou na ideia dele. Olha que loucura.
No livro, tá bom, gente? Que é o que eu coloquei. Ele não colocou. Até a hora ali que tem a reviravolta no livro, você que vai ler, você vai entender. E aí, Otávio, ele ficou doido. Ele pega dinheiro emprestado para poder fazer escala nisso? Ele pega dinheiro emprestado para pagar o casamento do filho. Ah, o casamento do filho, verdade. E aí, o que acontece? Quando ele conhece as oficinas romanas, a habilidade que os caras tinham. Imagina quantas espadas, os escudos, lanças, os romanos tinham que fazer. Eles tinham muita tecnologia na época, né? Não era digital, mas era tecnológico. Era tecnologia, sim. Quando ele viu aquilo, o que poderia ser feito, ele ficou louco. Até, não sei se você gosta de filme, no Gladiador, no filme lá do Russell Crowe, quando eles chegam em Roma, porque por incrível que pareça, eles serviam a Roma e não conheciam Roma, né? Esse é um dos paradoxos do filme. Mas quando ele chega e vê o Coliseu, um olha para o outro e fala, nossa, eu não sabia que o homem era capaz de fazer construções como essa. Eles ficam impressionados, porque era tecnologia. O Simão, quando ele vê ali o que os romanos poderiam fazer com o aço, e ele pensou, mas isso é melhor do que as madeiras que eu coloquei ali para fazer amortecedor. E ele cria o primeiro sistema de amortecimento para as carroças e vende para o exército romano, para as bigas, e vende aquilo. E ele sozinho não teria condições. Eu coloquei isso no livro. Ele precisava ensinar o maior número de pessoas e não ficou preocupado. Será que alguém vai roubar minha tecnologia? Será que eu não sei o quê? Não. Ele fez um contrato ali com o exército romano, mas ele conseguiu muitas pessoas, e aí escalonou e ele ficou milionário no livro. Pronto, já contei uma parte do final. Verdade, já pegou um pedaço grande do livro. E para quem se interessou e quer comprar o livro? Entra lá no meu Insta, Wagner Dias Palestrante, Wagner com W, e ali no link da bio você entra lá e já vem na sacola lá do Mercado Pago. Tem lá e a gente manda no mesmo dia para você, ok? Mas é legal isso que eu estava falando, porque tecnologia, claro, hoje, toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente vem para cá. Mas a tecnologia pode fazer o seu negócio ser escalonável, acredita nisso. É só saber fazer as perguntas. E mesmo que você fala, Wagner, eu não sei fazer as perguntas certas, faça as perguntas erradas e vá melhorando. Porque o louco desse negócio é se conversar com ela e falar assim, ainda não entendi, você pode me explicar melhor? Ela explica. Isso não dá para fazer por causa disso, disso. Ela te dá outra opção. Então você vai vendo, porque se o objetivo aqui é fazer o seu negócio ser escalonável, e você tem que usar todos esses 3 tópicos que o Otávio falou, não negligencie o que está aí de graça para você, criatura, que é a inteligência artificial. Tá bom? Pega a inteligência artificial. É muito perigoso, Otávio. A gente fala, né? Quando a gente está no mundo de inteligência artificial, quando a burrice é natural, né? Então não pode. Partindo do pressuposto de que você é uma pessoa inteligente, usa a tecnologia que está à sua disposição. E aproveitando o momento, agora vamos falar do nosso patrocinador da Arena da Riqueza, que é a Remate Brasil. A Remate Brasil. Que é a arrematação de imóveis de norte a sul, como o próprio nome já diz. Então, o Otávio até já comentou aqui, né, Otávio, que também é uma das tuas empresas, do teu grupo de negócios. A Remate Brasil hoje traz uma solução para quem quer tanto morar, alugar ou constituir aqui uma construção, uma alavancagem patrimonial por meio do leilão. Mas por que as pessoas não estão fazendo isso se traz tanto benefício assim, Otávio? É porque as pessoas ainda não conhecem o leilão como ele precisa ser conhecido. O leilão resolve o conflito financeiro, nunca vai deixar de existir. Quando eu devo para você e não pago, e eu levo para uma instância judicial, é possível que um patrimônio meu tenha que ser leiloado para te pagar. Então, o leilão é basicamente isso. Quanto mais você entende sobre esse negócio, mais você vê condições de comprar imóveis, por exemplo, com 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de desconto, porque está resolvendo o conflito. E se está resolvendo o conflito, todo o mercado está em teu favor, que é o arrematante que está colocando dinheiro para poder resolver conflito. E quem quer saber mais, como que acessa o site, arrematebrasil.com.br. Você viu aqui a necessidade de criar algumas formas de escalonar, ganhar mais dinheiro e com esse dinheiro aumentar o seu patrimônio. Ou seja, a gente está fazendo negócio entre a gente aqui já, né? É nóis, isso é network. Bom, como a gente está se encaminhando para os finalmente, vamos fazer, como eu falei no início do nosso podcast, vou trazer aqui algumas situações de consultoria 0800. Eu vou perguntar aqui para o Otávio e para o Wagner alguns segmentos, algumas áreas, e eles vão dar algumas possíveis soluções, né? Que você pode criar ali um start de, por exemplo, trazer um processo, uma situação para escalonar, como o Wagner me falou, né? Ou escalar no português mais claro. Então, vamos lá. Uma atividade é loja virtual. E-commerce, no caso. Para escalar e-commerce, eu procuraria um especialista em e-commerce que já tenha um histórico, que já estourou algumas lojas. Ele vai custar mais caro, naturalmente, e aí entra o teu poder de negociação. Wagner? Eu faria parceria com influencers. Atividade física, para o personal, enfim, alguma coisa relacionada à área da saúde. Então, personal é uma atividade que tem limitações de presença.
Sim. De limitação de presença. Física, geográfica. Exatamente. Mais uma vez, eu iria pelos aplicativos. Inclusive, hoje, eu não uso mais personal. Eu uso um aplicativo que me dá a direção do meu treino, que eu compro com o personal. Isso. E ter produtos digitais para vender para os seus clientes. Então, em determinado momento, você está ensinando um exercício ali para ele e fala, mas agora, durante o dia, você segue esse passo aqui e vende para o cliente. Boa. A questão de, tipo, docinhos, bolo, doce, brigadeiro, quem trabalha com, né, uma pequena empreendedora. Escala de terceiriza mão de obra. Isso é muito legal. A região que a gente mora aqui tem muita gente fazendo isso. Tá? Tem gente que começou a vender docinho na praia e hoje tem 30 pessoas vendendo para ela. Isso aí é um negócio... Esse modelo de escala já não demanda tanta tecnologia, mas é mais tradicional no sentido da pulverizar. É isso aí, cria uma marca de sucesso, isso é importante, porque se for docinho, a gente não pode chegar e falar brigadeiro, não, tem que saber, é o brigadeiro da Michele. Então, fortaleça essa marca, aí cria essa terceirização e depois você pode até pensar em franquear. Bom, uma profissão que tem muito na nossa região, né? Corretor de imóvel. Então, corretor de imóveis é uma profissão que tem que estar muito bem apontado nas 3 direções que a gente falou, tá? Tem que ter plano de negócio. Como assim, Otávio? Corretor de negócio tem plano de negócio? Tem que ter mesmo, porque todo mundo faz igual. Se você não tem plano de negócio, você está fazendo como todo mundo. Fica mais difícil você destacar. Network e tecnologia. O que eu gostaria muito, que se fosse muito legal, é usar o seu cliente para ser um seu divulgador da sua marca. Então, aí entra uma prestação de serviço de extrema qualidade, mas aquele cara que já comprou o imóvel contigo, faça com que ele use o network dele para falar de você. Vou trazer algumas situações que tem mais em escala, né? A nossa região também tem bastante pet shop. Pet shop? Cara, pet shop... tendência total, né? Eu acho que o mundo nunca entendeu o reino animal doméstico, como tem entendido agora. Baita tendência, muito forte, e é buscar entender do mercado o que está fazendo mais entrega dentro desse universo. Hoje em dia já tem coisas acontecendo, por exemplo, hoje está uma tendência muito forte de hotel, né? De pousada. Olha só, não é lugar que você deixa o cachorro, é pousada. Você deixa o cachorro numa pousada. É uma tendência. Que tá isso aí, eu tenho um cachorro, né? Eu sei como funciona isso. Então, eu acho que ele tem que ser bem plural. Sair daquela coisa de veterinário, produtos de ração, alguma coisa, mas diversificar bastante o leque a ponto de você cuidar do dono do pet. E buscar recorrência. O pet... tem muita concorrência. O mundo pets abre muita janela para recorrência, o que é a melhor solução para todos os negócios. Se o teu negócio consegue colocar uma parcela mensal, teu negócio é muito bom e vale muito dinheiro, meu. Bom, claro, né? Tem várias áreas, funções, atividades. Se você quer saber sobre a sua atividade, comenta aqui abaixo, deixe já o seu comentário. A minha área tal, gostaria de escalar quais as sugestões que vocês dão. Eu quero deixar aqui para finalizar algumas empresas a nível mundial, que com certeza você faz usufruto delas, para você ter aqui mais alguns insights. Por exemplo, dê atenção para empresas que usam a escala com muita maestria: Uber, Airbnb, Amazon, Netflix, Spotify, Tesla, Zoom, PayPal e uma empresa de curso, Coursera. Essa empresa aqui eu também não conheci. Então, Coursera, fica aqui. Coursera. São empresas na área de educação, de ensino. Então, fica aqui algumas empresas, né? E algumas situações para você criar aqui um clique, um estalo na sua cabecinha aí, explodir a sua mente, explodir em faturamento. Pessoal, vamos encaminhando finalmente. Já deu o nosso tempo aqui. Obrigada pela sua participação, obrigado pela sua audiência. E deixa aí os seus Instagram para o pessoal acompanhar e continuar aqui. E, claro, né? Seu livro, né, Wagner? Se o pessoal quiser comprar. Qual o Instagram? O Instagram é Otávio Moura Financas. Você vai lá, entra lá, clica, que vai ter não somente sobre consórcio, mas todas as possibilidades para você fazer com que o seu negócio cresça, claro, diversificar os seus investimentos. E Wagner Dias, palestrante, é o cara que vai fazer você se entender melhor e entender o próximo. E o jogo está nisso. A tecnologia só faz sentido se você dominar primeiro esse jogo. E agora, coitada, a Michele vai ter que falar o dela. Que bacana, eles falaram um do outro, que maravilha. Bom, meu Instagram é Michele Tolazzi. Lá você encontra tudo sobre consórcio, como que você tem esse potencial de utilizar uma ferramenta que não tem juros e alavanca seu patrimônio e faz você conquistar tudo sem juros. Pessoal, então ficamos por aqui sobre o nosso episódio hoje sobre escala. Fique bem, acompanhe todos os nossos episódios aqui. Se você gostou, já curte, já compartilha, já comenta. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Até mais, galera.